Olá, tudo bem? Eu sou Gianine Teófilo, nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional e em suplementação e fitoterapia. Hoje sou mestranda do Programa de Biologia Celular e do Desenvolvimento da UFSC e, por isso, hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, para falarmos sobre os padrões alimentares e o risco de câncer. Então, a gente vai começar a nossa apresentação. Então, quem nós somos? Nós somos a Universidade Federal de Santa Catarina, do Laboratório de Polimorfismos Genéticos, e temos uma parceria com a AMUC, a Associação Amor e União contra o Câncer. Por que nós chegamos nessa parceria, né? Nós temos alguns projetos relacionados com as questões do câncer, que foram desenvolvidos e ainda são desenvolvidos por este laboratório. A campanha da AMUC deste ano é O Câncer Não Pode Esperar. Por isso, nós estamos fazendo palestras e encontros virtuais em prol do Outubro Rosa. O tema que eu trouxe, ele relaciona os padrões alimentares e o risco de câncer. Na última década, nós vimos a busca por fatores dietéticos nos quais fosse possível basear a prevenção do câncer. E levou, na verdade, essa busca levou a vários padrões alimentares, né? Foram utilizadas diversas metodologias científicas. Então, o estudo que eu trago hoje, na realidade, ele é um estudo de muitos e muitos estudos. É como se fosse um compilado científico daquilo que foi produzido na literatura científica, né? Então, ele engloba revisões sistemáticas e meta-análises e também o uso de novas tecnologias, como, por exemplo, a metabolômica, para produzir essas indicações de padrões alimentares. Claro que a eficácia das recomendações de cada padrão alimentar na redução do risco de câncer vai depender do tipo de câncer, de outros fatores de risco, como o histórico familiar, o sexo e a idade, e outros fatores de estilo de vida que não os alimentares, incluindo também comorbidades, assinaturas metabolômicas, que são bem individuais, e os perfis da microbiota intestinal. É importante dizer que os padrões alimentares têm como objetivo avaliar a qualidade da dieta como um todo. No entanto, a decisão sobre quais componentes incluir ou excluir de um padrão, ela é frequentemente conduzida por efeitos individuais daquele componente da dieta, né? Então, podemos citar o ômega 3, para ficar claro, né? O ômega 3 é de nosso interesse, né? Ele causa bons efeitos biológicos. Então, a gente sugere alimentos que contenham ômega 3, né? Então, assim, a abordagem reducionista, a gente vai até o nutriente específico, ele antecede, né, essa busca do nutriente específico antecede a construção do padrão alimentar. Então, a gente precisa ir no pequeno para fazer as grandes recomendações. É assim que funciona. Em relação aos padrões alimentares, nós temos os estudos a priori e os estudos a posteriori. Os estudos a priori, na realidade, eles estabelecem primeiro os padrões a serem seguidos. E a partir disso, nós comparamos a adesão das pessoas a estes padrões. Já o padrão alimentar a posteriori, a pessoa, na verdade, vem com o seu hábito alimentar, vem com o seu consumo alimentar construído ao longo da vida, e aí sim nós relacionamos esse hábito e dividimos, né? Identificamos se ele é saudável ou não é, e relacionamos com os desfechos de saúde e doença. Então, nós temos essas duas grandes características dos estudos em relação aos padrões alimentares. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre cada um deles e as suas relações com a questão do câncer. Primeiro, vamos falar sobre os padrões alimentares a posteriori e o risco de câncer.
Então, analisando diversas populações, diversos estudos populacionais que acompanharam as pessoas ao longo dos seus anos, né, nós conseguimos coletar aquilo que as pessoas consumiam de alimentos e dividir em dois grandes grupos alimentares. Então, nós temos o padrão alimentar ocidental, que é composto por carnes vermelhas processadas, bebidas açucaradas e carboidratos refinados e salgadinhos, né? Então, se a gente for analisar essas imagens, né? Então, as bebidas açucaradas, elas têm que característica? Grande quantidade de açúcar, muito corante, aditivos e conservantes industriais. Quando a gente analisa as carnes vermelhas processadas, da mesma forma, muitos aditivos industriais, muitos nitritos, nitratos, conservantes, corantes, né? Além de gorduras adicionadas. Então, todo esse processo em prol de uma conservação alimentar e de uma busca de grande quantidade de sabor. Quando a gente analisa os carboidratos refinados, né, o que nós vemos? A questão dos salgadinhos. Então, nós vemos farinhas brancas, né, sendo processadas, adicionadas de corantes, aditivos, saborizantes, né, e gorduras. Então, esses alimentos têm essa característica muito industrializada, né? Esses componentes industriais que são adicionados a esses alimentos, na realidade, já existem diversos estudos mostrando que eles não são benéficos à saúde, né? Não existe benefício nessa adição de tanta quantidade de químicos na alimentação. Já no outro grupo, nós temos um padrão alimentar prudente, que é caracterizado pela alta ingestão de vegetais e frutas, né? Nas frutas, nós temos os corantes naturais, que na realidade são compostos bioativos. Então, eles exercem função dentro do nosso organismo relacionados às questões inflamatórias e oxidativas. Então, eles acabam sendo protetores e são interessantes de termos na nossa alimentação. Ainda temos a grande quantidade de fibras, né, que tem sim um processamento intestinal importante. Então, essa alimentação, né, a posteriori, ela foi caracterizada dessas duas formas, um padrão ocidental e um padrão prudente. Quando nós juntamos esses dois padrões alimentares num gráfico de radar comparativo, você pode observar assim. No miolo, nós temos ali a bolinha preta, né? Aquele valor é o menos 1000. Um pouco acima nós temos o valor de 0 e na parte mais radial, né, nós temos o valor de 1000. Isso quer dizer, 1000 é uma ingestão muito alta, 0 é uma ingestão mais moderada e o menos 1000 é uma ingestão que não existe, né, que não acontece, é uma ingestão muito, muito reduzida. Então, a cor azul, ela está caracterizando um padrão alimentar prudente. Nós podemos observar na cor azul, siga o gráfico, por favor, que nós temos um grande consumo de legumes, de vegetais em sopas, de vegetais cozidos, de vegetais crus e um consumo de frutas. O consumo de frutas, ele já está dentro, mais ou menos, de um padrão moderado de consumo, né? Aí nós temos o consumo de nuts, leite, né? Então existe um certo consumo de leites e derivados no padrão alimentar prudente pesquisado. Depois disso, os cereais, né? Mas num consumo bem moderado. O que nós observamos no padrão alimentar prudente é que as bebidas adoçadas e açucaradas, elas são muito reduzidas, então elas estão abaixo de um padrão moderado. Elas realmente são consumidas, mas elas são consumidas numa quantidade muito pequena. E depois disso a gente tem, assim, um consumo de diversos outros alimentos ali, snacks, vinho, enfim, bebidas alcoólicas, mas todas elas dentro de um padrão bem moderado, né? Então, é interessante observar que esse padrão alimentar prudente, ele se distancia muito do padrão alimentar ocidental na parte dos legumes, né? Onde há um consumo elevado de legumes e vegetais pelo padrão alimentar prudente.
Já observando a linha vermelha, né, nesse mesmo gráfico, o que a gente identifica no padrão alimentar ocidental? Uma grande quantidade de batatinhas chips, de snacks, de molhos e óleos, né, vegetais, mesmo que sejam óleos vegetais, mas uma grande quantidade. Carnes processadas, carnes vermelhas e bem processadas, né? Nós temos também, sim, o consumo de frutas. O que nós podemos verificar? Então, no consumo, no padrão alimentar ocidental, a gente vê um consumo muito reduzido de azeite de oliva, né? Então, isso acaba ficando bem presente. E nos demais, a gente tem, assim, um padrão moderado. Não é que as pessoas que consomem o padrão alimentar ocidental nunca comem legumes. Elas comem, mas elas comem num padrão muito moderado. E elas exageram nas outras, na alimentação industrializada, né? Então, nós temos essa grande diferença entre estes dois padrões alimentares. E como é que nós relacionamos, então, estes padrões, esses dois padrões, com a questão do risco de câncer, né? Então, a alta adesão a um padrão alimentar ocidental foi associado ao aumento do risco de câncer coloretal. Principalmente porque essas substâncias, elas têm sim um fator pró-cancerígeno, né? Muito mais na questão intestinal, claro que não se descarta nenhuma outra associação, né? Agora, principalmente na questão intestinal, pelo próprio contato, pela alteração que acontece no intestino e pelo contato com a parede intestinal mesmo, né? Já um padrão alimentar prudente, ele foi associado a um risco reduzido de câncer de mama, de câncer coloretal, de câncer de pulmão e câncer de ovário. Então, o que nós verificamos mesmo é que um aumento de consumo dos padrões relacionados com alimentos baseados em vegetais reduz a incidência de câncer. Essa é uma evidência bem importante, né? Principalmente na questão coloretal, mas outras associações em estudos um pouco menores, né, também relacionam com outros tipos de câncer. Então, acaba sendo realmente importante essa questão dos vegetais e o combate ao câncer. Em relação aos padrões a posteriori e os riscos de câncer de mama, nós vimos que os padrões que aumentam o risco de câncer de mama são os padrões de alimentação ocidental e os padrões de alimentação que têm um grande consumo de carnes vermelhas e bebidas alcoólicas, tá? Nessa questão das bebidas alcoólicas estão incluídas todas as bebidas alcoólicas. É o que eles chamam de bebedores e comedores de carne, né? Então, estes dois padrões, eles realmente têm relação com aumento de risco de câncer de mama. Já os padrões que reduzem o risco de câncer de mama é o padrão de alimentar prudente. Padrões alimentares a priori e risco de câncer. Então, relembrando, a priori são aqueles que primeiro nós estabelecemos o padrão e depois nós comparamos a adesão das pessoas a este padrão estabelecido. Vários padrões e índices dietéticos a priori foram desenvolvidos, né, com base tanto na alimentação de diferentes países, onde se verificaram questões protetoras, ou na questão de prevenção de doenças crônicas específicas, né? Então, não necessariamente eles foram desenvolvidos para o câncer, mas eles foram desenvolvidos pensando em outras doenças ou em alimentações de países específicos, mas que se via benefícios em relação à saúde. E aí eles foram testados também em relação ao câncer. A associação entre esses padrões e o risco de câncer foram relatadas também em diversos estudos, revisões sistemáticas e meta-análises, que são aqueles estudos que analisam outros estudos, né? Então são grandes, a quantidade de dados é realmente importante, e a gente consegue, com isso, fornecer essas percepções amplas.
Vários componentes dietéticos são comuns aos padrões dietéticos a priori, e eles mostram ter potencial anticarcinogênico individualmente, de um determinado alimento especificamente, ou por meio dos seus ricos perfis de nutrientes e fitoquímicos, como é o caso das oleaginosas, dos grãos inteiros, vegetais e legumes. Os produtos lácteos com redução de gordura possuem efeitos potencialmente opostos às questões de risco de câncer. Então, seria assim: um maior consumo está relacionado a uma redução de risco de câncer. Isso se mostra verdadeiro nas questões de câncer de cólon, mas na questão de câncer de próstata, já num estágio avançado, não é interessante. Então, ainda tem conflitos em relação aos produtos lácteos. Outros fatores dietéticos bem comuns, como a carne vermelha processada e o álcool, têm efeitos pró-carcinogênicos nos modelos experimentais. Então, embora a ingestão de álcool ela seja frequentemente recomendada e classificada, né, nesses modelos alimentares a priori como uma proteção cardiovascular, ainda se fica nesse conflito, na realidade, em relação à indicação ou não do consumo de bebidas alcoólicas. Então, nos padrões a priori, que já tem se estabelecido uma redução de risco de câncer de mama, estão o padrão REI 2005, a REI e o MDS. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estes três. O padrão REI 2005, ele tem como orientação o maior consumo de todos os vegetais e legumes, frutas e sucos de frutas naturais, os grãos integrais, peixes, carnes e grãos, os lácteos e os óleos vegetais. Ele já sugere evitar bebidas alcoólicas, sal, sódio, alimentos ricos em sódio, né? As gorduras saturadas e as calorias vazias. Então, a gente chama de calorias vazias os açúcares, né? As gorduras saturadas, sólidas, e o álcool. Ele também sugere evitar colesterol. O padrão ARREI, ele é parecido, ele é, na verdade, alternativo ao primeiro. Ele sugere consumo de vegetais e legumes, mas ele exclui deste consumo as batatas. Ele ainda sugere consumo de frutas e sucos de frutas naturais, as oleaginosas, que são as nuts, os grãos integrais e adiciona as fibras de cereais, como os farelos. Sugere uma preferência de carnes brancas, então sempre de forma decrescente, né? Mais carnes brancas e, por último, as carnes vermelhas. Ele sugere um maior consumo de óleos monoinsaturados, como é o caso do azeite de oliva e abacate, também de forma decrescente, então, maior consumo dos monoinsaturados para depois os poliinsaturados. Sugere como um consumo regular os multivitamínicos. Também existe a sugestão, além de evitar as batatas, as carnes vermelhas processadas, o sal e o sódio, as bebidas açucaradas, as gorduras trans e o colesterol. O padrão alimentar MDS, ele é um padrão relacionado à alimentação mediterrânea. Então, ele também sugere o consumo de vegetais e legumes, frutas, as castanhas oleaginosas, os grãos integrais e grãos em geral, os peixes. Também sugere a preferência pelos óleos monoinsaturados e sugere evitar carnes e leites. Ainda existe uma indicação do consumo moderado de vinho tinto seco. Existem, sim, outros padrões alimentares a priori,
como a dieta vegetariana e vegana, a vegetariana sem as carnes e a vegana sem produtos animais. Elas foram estudadas, mas o número de estudos é limitado e os resultados são ainda conflitantes. Uma das revisões sistemáticas relatou a diminuição do risco de câncer, tanto para as dietas vegetarianas quanto veganas, em comparação com os não vegetarianos, mas nenhuma associação foi encontrada com o câncer de mama. Existe uma relação reduzida de risco entre as dietas semi-vegetarianas e pesco-vegetarianas e o câncer coloretal. O padrão de dieta paleolítica também foi investigada. A sua relação com a saúde seria numa concordância evolutiva. Então, como voltar ao período antes da Revolução Agrícola, né? Ela é caracterizada pelo consumo de vegetais, frutas, nozes, carnes magras e ovos. Ela é pobre em sal, exclui todos os laticínios, grãos e gorduras refinadas, açúcar. Este padrão não foi associado ao risco de câncer de mama no California Teachers Study e nem ao risco de câncer coloretal no Women's Health Study. Existem outros tipos de padrões alimentares que estão relacionados aos marcadores biológicos. Então, que marcadores são importantes para esta associação, né? A inflamação, a resistência à insulina, o estresse oxidativo e o metabolismo de estrogênio. A gente vai falar um pouquinho sobre os três primeiros. O que é a inflamação? É uma resposta normal do organismo a um dano tecidual ou a infecção. Nós precisamos da inflamação. Ela faz parte da imunidade inata e ocorre de maneira padronizada, independente do estímulo. É como uma cascata. Depois de desencadeada, ela tem o seu fluxo e é finalizada. Ela envolve diversas células do sistema imunológico, além de mediadores e questões de vaso sanguíneo. Então, como nós podemos ver nessa figura, ocorre a vasodilatação, onde o vaso dilata e aumenta o fluxo sanguíneo. Existe um aumento de permeabilidade do vaso, onde o vaso é como se ele se abrisse e permitisse a liberação de fluidos, então sai líquido para o tecido danificado, lesionado. Existe a quimiotaxia, que é a saída de células de defesa para esse tecido, e então uma resposta sistêmica, né? Que pode ser sim a questão de febre, dependendo do tamanho dessa lesão, e a proliferação de leucócitos. A inflamação é uma marca reconhecida do câncer, que impacta tanto o desenvolvimento como a progressão das células malignas. O índice inflamatório da dieta foi desenvolvido para justamente verificar o potencial inflamatório de uma dieta inteira, de uma dieta completa. Então, ele tem até 45 componentes dietéticos diferentes que são avaliados. Tanto macronutrientes, como gorduras, proteínas, quanto micronutrientes, as vitaminas e os minerais, e alguns componentes bioativos, como, por exemplo, o beta-caroteno e a cafeína, outros fatores que não macro e micronutrientes. Neste índice, altas pontuações, elas representam dietas muito inflamatórias, pró-inflamatórias. E sim, elas estão relacionadas ao aumento de câncer de cólon e de próstata, em diversos estudos. Em câncer de mama, os estudos eles foram um pouco conflitantes, muito mais relacionados a questões de mulheres pré-menopausa ou não. Então, às vezes, o desenho do estudo não favorece uma resposta tão interessante. Naquelas mulheres pós-menopausa, os resultados foram mais representativos, indicando que maior índice inflamatório da dieta está, assim, relacionado com o desenvolvimento de câncer de mama.
Outro fator interessante é o estresse oxidativo. É uma condição de desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio. A gente está falando do oxigênio mesmo, né? O oxigênio ele reage com diversos componentes químicos e esses componentes eles viram radicais livres e a sua remoção através dos sistemas antioxidantes, através das nossas próprias enzimas antioxidantes ou antioxidantes que nós consumimos através da nossa alimentação e dia a dia. Se você verificar na figura, nós temos na primeira uma célula normal. Os radicais livres, eles chegam até aquela célula e eles atacam a célula, e a célula ela se desconfigura após o estresse oxidativo, né? Então, esse é um processo que acontece sim, principalmente quando há o desequilíbrio. Então, o desequilíbrio entre a produção do estresse oxidativo e os antioxidantes acarreta sim no aumento do risco de câncer. Pensando nisso, foi desenvolvido o Score de Equilíbrio Oxidativo, que na sigla em inglês é OBS. Então, ele analisa os componentes da dieta e relaciona com uma maior ou menor potencial de oxidação. No quadro vermelho, nós podemos observar que alguns componentes são mais pró-oxidativos, como o total de gordura da dieta, as gorduras poliinsaturadas, tipo ômega 6, os minerais ferro, né? Então, o ferro, ele é, quando em excesso, pró-oxidativo, é uma característica dele mesmo, né? Outros componentes, o álcool e as carnes vermelhas. Como biomarcadores, então, marcadores dentro do nosso corpo, nós temos a ferritina. Excesso de ferritina representa excesso de ferro e sim é pró-oxidativo. E como fatores de estilo de vida, nós temos o histórico de fumo, a obesidade e o IMC. Então, estes são todos fatores pró-oxidantes. E como fatores antioxidantes no quadro verde, nós podemos observar o consumo de vitamina C, E, B9, vitamina D e vitamina A, carotenoides, e daí nesses carotenoides foram incluídos vários tipos, como alfa, beta-caroteno, licopeno, beta-criptoxantina, luteína e zeaxantina. Nós encontramos naturalmente nos alimentos. As gorduras poliinsaturadas ômega 3, é como a gente estava falando antes, né? O ômega 3, como uma opção realmente de consumo das gorduras de peixe, né? Os minerais selênio, zinco e cálcio, e outros componentes, como as fibras, flavonoides, glicosinolatos. Em alimentos crucíferos, daí a gente vai ter também os glicosinolatos. Como marcadores no corpo, né, nas questões de exames, nós temos a quantidade de vitamina alfa e gama-tocoferol, que é a vitamina E, e os carotenoides, alfa, beta-caroteno, licopeno, criptoxantina, luteína e zeaxantina. Nós podemos verificar a quantidade destes dentro do nosso organismo. Como são vitaminas lipossolúveis, nós conseguimos identificar esta quantidade. E como fatores de vida, nós temos o nível de atividade física, que acaba sendo bem importante. Claro que o exagero, né? Então, o excesso de atividade física, ele também pode ser pró-oxidativo. Então, uma atividade física moderada acaba tendo mais relação como um fator antioxidante. E algumas medicações, daí aspirinas e os anti-inflamatórios não esteroidais. Claro que este consumo, ele precisa sim de um acompanhamento e de uma indicação médica. E outro fator relacionado à questão do câncer é a resistência à insulina. A insulina, você pode ver no esquema, é a bolinha vermelha. Ela possui um receptor vermelho em algumas células do nosso organismo. Quando a insulina ela encaixa com o seu receptor, ela permite que o receptor da glicose, em azul, se abra
e ocorra a entrada da glicose que está no sangue para dentro das nossas células. A insulina e os fatores de crescimento semelhantes à insulina, eles regulam o metabolismo dos carboidratos e da energia. E eles estão implicados, sim, na questão do risco de câncer. Com isso, nós podemos conversar um pouco sobre as dietas low carb. Então, novas evidências relacionam as dietas low carb ou cetogênicas, que têm uma característica de baixo consumo de carboidratos e um alto consumo de gorduras, à prevenção do câncer. A dieta cetogênica, ela tem a característica de consumo máximo de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia, levando a uma redução na secreção da insulina. E daí sim, um aumento de oxidação de gorduras, justamente por não ter esse aporte de energia vindo da glicose da dieta. Ela foi estudada sim em pacientes com câncer, mas os dados eles ainda são limitados sobre a associação com a prevenção do câncer em humanos. Ela já foi estudada muito mais em casos de câncer, em casos de tratamento, na redução do excesso de consumo alimentar. Em estudos animais, há muitas evidências dos benefícios, mas fica complicado e difícil existir uma recomendação a partir dos dados animais. É necessário, sim, mais estudos com humanos. Então, para os padrões relacionados a marcadores biológicos e o risco de câncer de mama, nós verificamos que o alto consumo de compostos antioxidantes, aqueles da dieta OBS, reduzem o risco de câncer de mama. Já as dietas com alto índice inflamatório aumentam o risco de câncer de mama. E existem dados limitados em relação à dieta pró-estrogênica e à dieta low carb. Esta foi a nossa palestra sobre padrões alimentares e o risco de câncer. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida para as nossas redes sociais e nós iremos com certeza respondê-las. Até breve!